Aleluia por esse programa, a Bíblia Explicada, que maravilha! Capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos prosseguindo aqui no livro de Mateus. Chegamos ao versículo 27, aqui do capítulo 25 do livro de Mateus. Está escrito o seguinte: Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Entregar o dinheiro aos banqueiros significa usar o dom de levar outros à salvação e ministrar suas riquezas a eles. Juros significa o resultado lucrativo que ganhamos para a obra do Senhor usando o seu dom. De certo modo, podemos dizer que os banqueiros são todos os irmãos novos, aqueles que são fracos, os jovens, aqueles que estão afastados. Precisamos depositar os bens do Senhor com esses banqueiros. Os banqueiros não são os irmãos líderes, mas os irmãos mais fracos, aqueles que têm problemas, dificuldades. Suponha que determinado irmão esteja discordando e fale negativamente sobre a igreja. Os que falam negativamente a respeito da igreja terão sempre algo negativo para dizer sobre os presbíteros. Falando assim, pretende vindicar a si mesmo. Se a igreja está errada, então é sinal que ele está certo. Mas se a igreja está certa, então ele está errado. Se os presbíteros em particular estão errados, então ele é verdadeiramente vindicado. Todavia, esses discordantes são irmãos que amam o Senhor. Que bom seria se tal irmão discordante fosse contatado não por um dos presbíteros, mas por outro irmão da igreja que o ama e cuida dele. Se o irmão discordante for contatado por alguns irmãos, ele finalmente voltará para a igreja e louvará o Senhor por ela. Que maravilha! Se usar o seu talento desse modo, cuidando dos outros, não somente multiplicará o seu talento, mas você mesmo estará no terceiro céu e rapidamente crescerá e será transformado. Você será renovado no espírito da sua mente, e entre nós haverá um testemunho maravilhoso do corpo de Cristo para todo o universo. O universo verá que não somos um ajuntamento religioso, mas nós somos o corpo vivo de Cristo. Por isso todos precisamos usar o nosso talento, o bem do Senhor. O resultado será a multiplicação. Posso testificar que quanto mais cuidamos dos santos e das igrejas, mais ricos nos tornamos. Que frase maravilhosa, não é? Vou repetir. Posso testificar que quanto mais cuidamos dos santos e das igrejas, mais ricos nos tornamos. O versículo 28 diz: Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Tirar o talento significa que o dom do Senhor será tirado dos crentes preguiçosos no reino vindouro. Dar o talento ao que tem 10 significa que o dom dos crentes fiéis será aumentado. O versículo 29 continua: Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A todo aquele que obtém lucro na era da igreja, mais dom lhe será dado na era do reino vindouro. Mas daquele que não obtiver lucro na era da igreja, até o dom que ele tem lhe será tirado na era do reino vindouro. O versículo 30 diz: E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta palavra, a mesma dita lá em 24:51 aqui do livro de Mateus, indica que o capítulo 25, do versículo 14 ao 30, é um complemento do que está escrito no capítulo 24, de 45 a 51, a respeito da fidelidade na obra do Senhor. Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 51, trata sobre a infidelidade do servo em cumprir o comissionamento do Senhor. Mas o capítulo 25, de 14 a 30, o que estamos tratando agora, ainda é necessário para tratar sobre a infidelidade do servo em usar o talento do Senhor. Tanto no capítulo 24 como no capítulo 25,
vemos as questões da recompensa e da punição. De acordo com o capítulo 24, versículo 47, a recompensa para o servo fiel e prudente é que o Senhor lhe confiará todos os seus bens. O servo mau, que espanca os seus companheiros e come e bebe com ébrios, será castigado e terá sua porção ali com os hipócritas, naquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. É sério, amigo. No capítulo 25, o servo com 5 talentos e o com 2 talentos são compensados sendo colocados sobre o muito e entrando no gozo do Senhor. O preguiçoso, o de 1 talento, contudo, é punido sendo lançado nas trevas exteriores. Para muitos mestres cristãos, ser lançado nas trevas exteriores denota perdição eterna, não é? De um falso crente. Mas, quando nós observamos o contexto aqui, fica claro que essa não é uma compreensão precisa das Escrituras. Não se trata da punição para falsos crentes, mas para crentes genuínos. Crentes genuínos, mas que não são fiéis. Isso é sério. Isso não se refere à perdição eterna, à perda da salvação, mas à punição na era do reino vindouro. A expressão choro e ranger de dentes é usada 6 vezes no Evangelho de Mateus. 2 vezes com respeito à perdição dos falsos crentes e dos malignos pagãos. Mateus capítulo 13, versículo 42, fala do joio, os falsos crentes que serão lançados na fornalha acesa. A fornalha acesa não são as trevas exteriores, mas o lago de fogo. Mateus capítulo 13, versículo 50, fala dos gentios malignos, os peixes ruins que são semelhantes aos bodes do capítulo 25. Eles também serão lançados na fornalha acesa. Assim os que perecerão no fogo eterno chorarão e rangerão os dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12 diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, os filhos do reino certamente são salvos. Filhos do reino, salvos. Eles não serão lançados na fornalha acesa. Antes serão lançados nas trevas exteriores. Não creio que as trevas sejam a fornalha acesa. Embora haja choro e ranger de dentes, tanto para os que perecem, como para os crentes derrotados, esses não serão lançados no lago de fogo, mas nas trevas exteriores, fora da esfera gloriosa, da presença viva e doce do Senhor. Deus é luz. Mateus capítulo 22, versículo 13 diz: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso se refere àquele que não tinha veste nupcial. Isso, é claro, não se refere a um incrédulo, mas a um salvo. Esse salvo não será lançado no lago de fogo, mas nas trevas exteriores. Essa expressão é usada 2 outras vezes, no capítulo 24, versículo 51, e no capítulo 25, versículo 30. De acordo com o capítulo 24, versículo 51, o servo mau será separado da presença do Senhor e terá sua porção com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O versículo semelhante, capítulo 25, versículo 30, diz que o servo preguiçoso será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ao ler todos esses versículos, vemos que os falsos crentes, o joio e os gentios malignos serão lançados na fornalha acesa, o lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. No entanto, os crentes derrotados, tais como os filhos do reino no capítulo 8, que acabamos de comentar, não é? Aqueles que estão sem as vestes nupciais no capítulo 22, e o servo infiel dos capítulos
24 e 25, serão lançados onde? Serão lançados nas trevas exteriores. Lá nas trevas exteriores, passarão pelo choro e ranger de dentes. Isso não se refere à perdição eterna. Isso é muito importante. Isso não se refere à perdição eterna, mas à punição dispensacional. Além da salvação, há ainda a questão da recompensa e da punição que serão concedidas na era vindoura. Se formos fiéis ao Senhor, seremos recompensados na próxima era. Mas se não lhe formos fiéis, receberemos punição. Isso está muito claro na palavra sagrada de Deus, a Bíblia Sagrada. Na mensagem anterior e nesta, vimos duas questões muito sérias. Vimos as questões da vida e do serviço. Para a vida, precisamos do encher do Espírito Santo. E para o serviço, precisamos dos dons do Espírito Santo. Vou repetir. Para a vida, precisamos do encher do Espírito. E para o serviço, precisamos dos dons do Espírito. Em nossa vida, precisamos ser vigilantes. E em nosso serviço precisamos ser fiéis. Vigilantes e fiéis. Nossa vigilância em vida está relacionada ao arrebatamento. E a nossa fidelidade em vida está relacionado ao nosso serviço, à recompensa. Se formos vigilantes e fiéis, então seremos arrebatados mais cedo e seremos recompensados quando o Senhor voltar. Ser arrebatado é participar do desfrute das bodas, e ser recompensado é participar em autoridade na era do reino vindouro, no reino milenar, quando o Senhor reinará por 1000 anos sobre a terra. São as bodas do Cordeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ser fiéis, que possamos ser esses que são prudentes, esses que são vigilantes e fiéis, para que possamos estar ali, no reino vindouro, recebendo um galardão e não sendo envergonhados, ali sendo lançados com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Bem, vamos ficando por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos. Vamos juntos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Espalhe esta boa notícia. Até amanhã.